Olá a todos, tanto da live quanto da gravação. Estamos estudando mais uma vez o livro dos médiuns e hoje nós estamos tratando Hoje é terça-feira, quarta-feira, 3 de novembro de 2021. Nós estamos falando já dos médiuns. Esse capítulo 4 trata dos médiuns, quanto às manifestações espíritas. E tem uma série de tipos de mediunidades. Hoje nós vamos começar pelos médiuns de efeitos físicos e vamos passar pelas pessoas elétricas. Na verdade, nós já começamos esse estudo, né? Já começamos nesse item de médiuns de efeitos físicos e hoje devemos complementá-lo. Então, vamos lá. Estamos tratando exatamente de médiuns de efeitos físicos. O que há de se fazer quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente que os homens. Então, tem gente que tem um tipo de mediunidade, qualquer ele que seja, e particularmente nesse caso aí que ele está exemplificando, médiuns de efeitos físicos, aí ela vem naturalmente. E aí que esse indivíduo deixa com que siga com a manifestação desse fenômeno, que ele continue ainda, continue desenvolvendo, continue atuando, né? Porque, como diz Kardec, a natureza é mais prudente do que os homens, ou seja, tem um motivo para isso, tem uma necessidade para isso. Aí ele segue. Acrescentamos que a providência tem os seus desígnios e aos maiores destes pode servir de instrumento à mais pequenina das criaturas. Então, ele tem uma utilidade, ele serve para alguma coisa. Então, a mediunidade tem uma necessidade de existir. Porém, é forçoso convir que, por vezes, o fenômeno assume proporções fatigantes e importunas para todo o mundo. E aí, esse asterisco diz respeito àquilo que a gente já estudou anteriormente, que é o caso daquele que saiu num jornal, na forma de um suplemento, né, no jornal, que era o caso de Bergzabern, né, que era na Baviera. E aquela menina filipina, né, no ano de 1852, eu falei Baviera, né? Baviera renana, ou seja, lá do lado alemão. Então, essa menina filipina, filha de um alfaiate, a casa dela foi estudada durante cerca de 4 anos, 3, 4 anos, pelo que eu me lembro, a partir do ano de 1852. Então, a menina tinha uma capacidade mediúnica muito grande e muito diversa. Então, ele fala, né, quando se denota reunidos no mesmo indivíduo, utiliza esse exemplo, né, e estava falando quando a mediunidade passa a ser até inoportuna, né? Então, não só para uma pessoa, mas para muita gente, né? Então, eu só sublinhei isso aqui para a gente poder ir adiante, porque nós já estudamos isso, né? Quando denota reunidos no mesmo indivíduo, no único médium, quase todos os gêneros de manifestações espontâneas, manifestações de efeitos físicos, estrondos de abalar a casa, imagina, a casa vibrava, né? Derrubamento dos móveis, caía assim, prateleiras, arremesso de objetos ao longe por mãos invisíveis, visões e aparições, sonambulismo, a menina era sonambúlica, êxtase, catalepsia, atração elétrica, e nós vamos falar sobre isso mais tarde, gritos e sons que vinham no ar, né? Vinham pelo ar, instrumentos tocando sem contato, aí imagina as teclas do piano todas, né? Fazendo movimento e tocando música, né? Comunicações inteligentes, etc. Então, na Revista Espírita do ano de 1858, ele traduziu a brochura, né? Esse suplemento que saiu lá numa publicação lá no jornal dessa cidade. Então, na Revista Espírita está bem mais completa. E foi em cima dela que a gente tocou nesse assunto, né? Isso é uma nota de Allan Kardec, tá? E aí, então, seguindo, né?
como, só repetindo, porém é forçoso convir que, por vezes, o fenômeno assume proporções fatigantes e importunas para todo o mundo. Então, eis o que deve ser feito em todos os casos. Aí ele cita aqui no capítulo 5, que a gente já leu, inclusive, né? Que já estudou, que trata das manifestações físicas espontâneas. Já demos alguns conselhos a esse respeito, dizendo ser preciso entrar em comunicação com o Espírito para sabermos dele o que quer, né? O meio seguinte também se funda na observação. Então, antes de entrar nesse meio seguinte que ele fala, Kardec orientava: conversa com o Espírito, ou faz uma evocação para poder saber o que ele quer, o que ele quer dizer. Então, isso é sempre é um conselho que Kardec dá, né, para que o que ele está chamando a atenção, por algum motivo. Lá em Hydesville, né, no ano de 1848, um espírito chamava a atenção e fez barulho, tudo então, através das médiuns, né, das meninas, Fox, ele fazia ruído, ele provocava ruídos e conseguiu dizer quem ele era, por que ele se comunicava, contou a história dele, que ele tinha sido assassinado naquela casa. Então, é querer saber por que ele está se reunindo. Hoje, graças a Deus, nós temos as reuniões mediúnicas, onde o Espírito pode falar com todas as letras, de viva voz, o que está acontecendo com ele, por que ele está chamando a atenção, né? Então, vamos lá. O meio seguinte também se funda na observação. Que meio é esse? Em geral, os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral. Então, se o grupo, as pessoas, as reuniões têm uma elevação moral, esse espírito ele pode ser muito bem controlado. Tanto que as reuniões mediúnicas nossas que eu digo assim, de grupos sérios, tem um controle moral, vamos dizer assim. As pessoas buscam cada vez mais se melhorarem, um comportamento melhor. Durante a reunião, preces são feitas, pensamentos elevados acontecem por parte dos médiuns de sustentação. Então, tudo isso tem essa ascendente moral que domina o espírito, né? O que se deve procurar é a aquisição dessa superioridade. Pode fazer reunião mediúnica? Pode, mas sempre tendo em conta isso aí, o conhecimento e a elevação moral. Tendo esses dois ingredientes, podemos ir com muita confiança, porque vai haver uma proteção, vai haver um controle. Então, não tem médico que cai de cadeira, não tem que falar palavrão, não tem nada disso. É tudo sob controle. E é até engraçado, nós temos no nosso grupo uma pessoa que já adquiriu algum conhecimento, mas para ele tem muita novidade ainda. E outro dia ele falou assim, se você soubesse os palavrões que ele queria falar para você, o espírito, né? E eu não deixei. Então, olha o controle do médium sobre o espírito. Então, essa superioridade moral, em conjunto com o grupo, faz funcionar. Mas vamos lá. Então, nós estamos falando que esses espíritos, da maior parte das vezes, segundo Kardec, e isso é realmente uma realidade, ele é de ordem inferior. Quer saber que ordem inferior é? Vai lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, onde fala sobre a escala espírita. Ali está agrupado 10 níveis de espíritos, né? 10 classificações de espíritos, né? Que vai dar para a gente poder entender exatamente o que ele trata quando é médium, quando é espírito inferior ou não. Para alcançá-lo, para que esse médium alcance esse controle, é preciso que o indivíduo passe do estado de médium natural, que nem sabe o que está acontecendo, nós estudamos isso semana passada, né, que é espontâneo,
ele passe para a categoria de médium voluntário. Como é que ele passa de uma classe para outra, de uma situação para outra? Através do conhecimento, da melhora moral, esse tipo de coisa. Então, quando o médium é espontâneo, natural, não sabe o que está acontecendo, não tem controle nenhum, ele passa a estudar, passa a conhecer, passa a frequentar uma casa espírita séria, passa a ler a respeito, aí ele passa a médium voluntário. Aí ele permite que a manifestação aconteça. E não que o espírito faça acontecer em qualquer lugar. Está no supermercado, está na escola, está no trabalho, pronto, está lá o médium dando aquele show, né? Então, esse é o médium espontâneo, natural, sem controle, sem conhecimento. Já o médium voluntário, ele dita o momento que deve o espírito se manifestar. Aí é numa reunião mediúnica, né? Então, aí ele tem um controle sobre isso. Produz-se, então, um efeito igual ao que se observa no sonambulismo. Tem o sonambulismo natural e tem aquele sonambulismo magnético, que é aquele que é dirigido. Então, ele fala, como se sabe, o sonambulismo natural cessa, geralmente, quando substituído pelo sonambulismo magnético. Então, o sonambulismo natural acontece sem que a pessoa tenha controle. Já o sonambulismo magnético é somente em circunstâncias especiais, em locais adequados. Não se deve suprimir a faculdade que a alma tem de se emancipar. Não tem porquê. É algo assim, é útil. E principalmente quando se utiliza como um fim útil, né? Então, não se deve suprimir isso. Devemos dar outra diretriz a ela. Percebe? Então, a gente controla ela, a gente dirige ela. Então, sublinhado aí pela importância assim, que se destaca nesse parágrafo. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez de pôr obstáculos ao fenômeno, querer suprimir, querer acabar, querer fechar a torneirinha da mediunidade, né? Como interruptor, não. Em vez disso, coisa que raramente se consegue e que nem sempre deixa de ser perigosa, o que se tem de fazer é convencer o médium a produzi-los à vontade. Trabalhar, impondo-se ao espírito. Ele é que vai controlar o espírito. Vai ser segundo a vontade do médium. Eu aqui, por exemplo, tenho ao meu lado a minha esposa que teve, na experiência mediúnica dela, ela passou de médium natural para médium voluntário. Ela não tinha controle, ela ia no shopping center, levava com ela tudo que era espírito para casa, né? Então, e ela passava muito mal, porque ela passava pela sensação, ela sentia o mesmo sentimento, a mesma sensação do espírito, que normalmente eram espíritos sofredores. Então, com o passar do tempo, ela passou de médium natural e médium voluntário. Como? Através da educação, através do conhecimento, através da transformação. Então, hoje, ela pode ir no shopping center, no supermercado, pode, né? E já não precisa nem sair visitar médico, porque também ia no médico, e chegava lá o médico, analisava e não tinha nada, né? Então, ao invés de pôr obstáculo, ou impor obstáculo, né, vamos deixar o fenômeno acontecer. O que se tem que fazer realmente é convencer o médium de maneira que ele domine. Ele tem a vontade, é ele que leva para casa quem ele quer. Por esse meio, o médium chega a sobrepujá-lo. Sobrepujar quem? O espírito. O espírito que se aproxima de um dominador, às vezes tirânico. Faz um ser submisso e, não raro, dócil. Então, muitas vezes, o médium acaba, quando ele tem essa capacidade, quando ele desenvolve isso, ele tem o controle sobre o espírito, que muitas vezes quer fazer o médium de gato e sapato. Então, faz com que o espírito esteja submisso a ele. E até como ele fala, e não raro, dócil. Então, através
desse conhecimento, dessa transformação. Muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, a gente vê espíritos que vêm extremamente perseguidores, vingativos, né? Num processo de obsessão. Nós conversamos com ele e esse espírito entende, porque a gente se prepara para isso, através do Evangelho, através do conhecimento da doutrina espírita, como, por exemplo, através do Livro dos Médiuns, e a gente consegue não convencer o espírito, mas despertar ele para outra realidade, para ele ter uma visão diferente do mundo, diferente da vida. E aí ele passa a ser um colaborador, deixa de ser um vingador, deixa de ser um perseguidor, um obsessor, e passa a ser um colaborador, porque ele percebe, colaborador com a obra do bem, porque ele percebe que era uma perda de tempo, ele abriu seus olhos, na verdade. Então, agora, continuando, o fato digno de nota e que a experiência confirma é que, em tal caso, uma criança tem tanta e, por vezes, mais autoridade que um adulto. Mais uma prova a favor desse ponto capital da doutrina, que o espírito só é criança pelo corpo, que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual, desenvolvimento que lhe pode dar ascendente sobre espíritos que lhe são inferiores. Já viram o caso da criança dominar a família inteira? Aquela criança ela sobrepuja todos aqueles indivíduos que é o pai, a mãe, os irmãos mais velhos, os tios, quem seja. E Kardec lembra, falou, olha, criança é só o corpo, mas o espírito, ele tem uma característica, um caráter que já trouxe consigo. Né? E aí ele fala a moralização de um espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experiente, quando o médium não está apto a fazer isso, frequentemente é um meio muito eficaz. Que é isso que nós falamos. Num trabalho mediúnico, uma terceira pessoa, quem que é? Aquele que vai dialogar com o espírito, através do médium. Ele próprio, o outro médium, falar com aquele espírito. Né? E aí, mais tarde, voltaremos a tratar dele. Então, esse assunto vai voltar ainda, né, Kardec? No item 163, seguindo, né, médiuns de efeitos físicos, ele vai falar da eletricidade natural, vai falar da eletricidade. E nós vamos entender isso e vamos dar até um exemplo. À primeira vista, parece que devíamos incluir nesta categoria as pessoas dotadas de certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, a produzirem todos os efeitos de atração e repulsão por simples contato. Nós estamos tratando de médiuns de efeitos físicos. Hoje, para a gente, é natural falarmos de ectoplasma. O ectoplasma, ele foi estudado por Charles Richer, ele viveu no ano de 1850, era uma criança quando Kardec era recém-nascido, quando Kardec estava trabalhando isso, recém-nascido não é bem o caso, tinha lá seus 8 anos de idade, né? Assim, 7, 8 anos de idade, quando a doutrina espírita foi codificada, foi organizada, né? E ele desencarnou no ano de 1935. No ano de 1913, esse senhor, que era notável, né? Charles Richer, médico, ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina, o Nobel, né, de Medicina, no ano de 1913. Então, vocês verem que como muitos estudiosos da doutrina, do espiritismo, do espiritualismo, eram pessoas realmente que não eram assim ignorantes, eram pessoas estudadas, eram cientistas, né? Então, esse material, essa eletricidade a que Kardec se referiu, porque não tinha outro nome, e então ele usou a ciência da época, ele buscou para que a gente entendesse o que era, né? Então, depois da virada do século, né, quando Charles Richer fez os experimentos com médiuns de efeitos físicos,
ele denominou como sendo ectoplasma, essa tal eletricidade a que Kardec se referiu. E aí, poxa, então Kardec estava errado? Kardec deixou claro na Gênese a postura do Espiritismo. Então, ele colocou assim, ó, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. O Espiritismo como um todo, esse corpo de doutrina, né? Porque se novas descobertas lhe demonstrarem, ou lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, então ali um ponto isolado, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. O Espiritismo vai aceitar. Esse é um exemplo. Então, a eletricidade de que ele falava, que hoje a gente sabe que é energia, que já está muito mais estudada, né, do que na época, passou a ser chamado de ectoplasma, passou a ser conhecido como ectoplasma. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, que a doutrina espírita, o espiritismo, ele evolui com a ciência. Então, a ciência vai estar junto, para a par, porque significa progresso. Mesmo porque essa palavra ectoplasma não existia, né? E a palavra eletricidade, sim, então chamava-se de eletricidade. Esse efeito que produzia, né, a atração a causa, né, que produzia a atração dos objetos, né, ou repulsão, né? Então, hoje a gente fala que o ectoplasma é o material necessário, assim, realmente é importante que haja a presença dele para que ocorra efeitos ou manifestações ou fenômenos de efeitos físicos. Então, olha nessa última frase. Ora, no caso de que falamos, médiuns de efeitos físicos, experiências concludentes têm provado que a eletricidade, isso que naquela época eles chamam de eletricidade, que a gente pode até substituir o ectoplasma, é o agente único desses fenômenos. Isso é fornecido pelo médium. O ectoplasma é produção de encarnado. Desencarnado não produz ectoplasma. Isso é animal, de ânima, de físico, de encarnado. Tá? Então, o ectoplasma é o agente único desses fenômenos. A eletricidade, a gente vai ouvir em vários lugares Kardec falando. Lá atrás, no Livro dos Espíritos, quando trata da emancipação da alma, ele fala de eletricidade. E olha a maneira como ele se refere. Ele fala, de que natureza, pergunta para os espíritos, é o agente que se chama fluido magnético? Aí os espíritos dizem, é um fluido vital, eletricidade animalizada. Olha que interessante. É algo que vem, eles chamaram de eletricidade, ou seja, aquele fluido que vem do corpo físico, né? Que são as modificações do fluido universal. Então, tem a ver com o fluido universal. Essa produção, o médium produz isso, né? Esse material. E ele fala também na Revista Espírita sobre eletricidade em vários pontos, desde a Revista Espírita de agosto de 1860, de outubro de 1860, dezembro de 1862, setembro de 1865. Percebe como a gente está andando, caminhando no tempo? Está passando, ele está evoluindo, ele está aprendendo. Em agosto do ano de 1868, a Revista Espírita trata da eletricidade de uma forma mais madura já. Então, atribuímos a eletricidade emitida pela máquina humana, olha só, então é a eletricidade produzida pelo homem, pelo encarnado, pelo médium, então atribuído a isso os movimentos mecânicos das mesas. Então, o mexer das mesas, o movimentar das mesas, o efeito físico de mexer com essas mesas. Não temos que procurar alhures, senão na alma humana, o agente que imprime a esses movimentos um caráter inteligente. Então, aí ele fala que aí é a alma, né, é o encarnado que produz isso, para que haja movimento de caráter inteligente, manifestação
de caráter e inteligência. Não significa que o espírito é inteligente, tem muita inteligência, é isso. Não, é inteligente do ponto de vista, assim, mexe para lá, mexe para cá, você pergunta, ele responde, você pede para ele levar o produto, o material, né? O objeto para tal lugar, ele faz. Então, é uma resposta inteligente, né? Representando a eletricidade como um fluido elástico de extrema sutileza. Ele está tentando dizer o que é ectoplasma, mas ele ainda não tinha. No ano de 1868, em agosto, na Revista Espírita, ele já está demonstrando que está avançando, mas ainda não tem isso. Desculpa, eu vou fazer um adendo aqui, querido, porque você falou o seguinte, ó, não temos que procurar alhures, senão na alma humana, o agente que imprime a esses movimentos um caráter inteligente. Então, os movimentos inteligentes são dos objetos, não que o espírito seja inteligente, se for, mas não que os objetos sejam inteligentes. Não, mas eu estou falando, porque como nós falamos de inferioridade, ele falou, porque no começo a manifestação eram de espíritos imperfeitos, sim, que ele chamou de inferiores. Então, eram espíritos, são espíritos, e têm a sua inteligência. É isso que eu quero dizer. Eu não estou dizendo assim que eram espíritos superiores, que carregam uma inteligência superior. Tá? É isso que eu quis dizer. Né? Talvez não tenha ficado claro e foi bom você ter falado, porque aí a gente já explora mais isso, realmente. Então, percebe que a manifestação inteligente, e não, como nós vamos ver mais adiante agora, né? E não uma manifestação física do tipo vento, um bater de portas, um pássaro que, sei lá, que fez algum movimento, um gato, ou seja, que vem da natureza. A natureza não inteligente. É uma manifestação inteligente. Ou seja, um espírito, com a ajuda do médium, ele se manifesta de forma inteligente. Tem uma inteligência por trás disso. Essa estranha capacidade, que quase se poderia considerar uma enfermidade, olha que interessante. Então, essa capacidade, que é a mediúnica de efeitos físicos, está muito próxima ali da enfermidade, né? Pode, às vezes, mas não é uma enfermidade, tá? Pode, às vezes, estar aliada à mediunidade, como é fácil de verificar na história do espírito batedor de Bergzabern. Bergzabern. Bom, por favor, leiam aí e busquem na Revista Espírita, que vocês vão ver a história que nós já lemos aí a respeito, né? Porém, muitas das vezes, de todo independente de qualquer faculdade mediúnica, conforme já dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. A mesa se movimenta não a bel prazer, tem alguém por trás daquilo fazendo. Se é uma rampa, a gente coloca alguma coisa com rodinha e aí aquilo desce, não é manifestação inteligente, não tem um caráter inteligente. Isso é a lei da gravidade. Tem uma rampa e aquilo está descendo. Tem alguma coisa que desprendeu de algum lugar e cai. Né? Cai, queda livre. E isso é físico. Né? Não é uma manifestação inteligente ou de caráter inteligente. Desde que esse caráter não exista, caráter inteligente, não exista, há fundamento para serem atribuídas a causas puramente físicas. Então, escutamos um barulho, é espírito. Calma, vamos ver se realmente tem um espírito por trás disso. A questão é saber se as pessoas elétricas, ou seja, as pessoas que provocam efeitos físicos, porque doam esse material, esse ectoplasma, né? Então, a questão é saber se as pessoas elétricas estarão ou não mais aptas do que quaisquer outras a se tornar médiuns de efeitos físicos. Lembra que a gente comentou que
não tem um médium igual ao outro, na mesma categoria de mediunidade, no mesmo tipo de mediunidade. Então, tem médios de efeitos físicos, desde aquele que consegue mexer talvez um alfinete, né? Até que ele consegue movimentar um piano, levantar um piano. Né? Cremos que sim, mas só a experiência poderia demonstrá-lo. Tá? Então, esse é o nosso tema de hoje. Antes de passar por praticamente uma curiosidade, eu gostaria de ouvir um pouco, né, a todos aí, para que a gente pudesse esclarecer alguma dúvida, falar algum ponto que não ficou claro. Alguém gostaria? Ficou alguma coisa? Eu lembro, agora não tem como não lembrar de você, Dani, e do seu filho, né? Sobre movimentar coisas, né? Então, ele doa o material e os espíritos fazem a festa. Aí fazem, né? Mas, claro, como você falou, fazia. Né? Já não faz mais isso. Mas é bem claro que o objeto não se movimentava porque era um objeto inteligente. Não, era um objeto sendo movimentado por uma inteligência. Luiz, você leu um pouco e eu fiquei pensando, né, quando você disse que parar ou estancar essa mediunidade não seria um bom caminho. Mas isso em relação a adultos, porque na questão do Emmanuel, né, quando eu fui ao centro em que eu frequentava no Brasil, pedi orientação para tudo que estava acontecendo, e ele foi atendido por um dos médicos espirituais, eles acharam melhor que isso fosse adormecido nele. Não estou te ouvindo, Luiz. Desculpa, que chegou gente e estava uma conversa meio animada aqui, então eu parei meu microfone. Pode continuar. Não, era isso mesmo, porque na época, por ele ser muito pequeno, então a orientação foi como se adormeceram isso nele para que surgisse em algum período. E eu não sei. O que você acha disso? Olha, para mim é muito claro. O Kardec está tratando com pessoas adultas. Quando ele está falando, está se referindo a adultos que têm discernimento, que pode estabelecer conversas, que pode ter opinião, que pode discernir. Agora, uma criança só vai atrapalhar a vida de uma criança, porque ela nem sabe o que está acontecendo direito, aí, de repente, está lá na sala de aula e atrapalha todo mundo lá com algum movimento, com algum ruído, alguma coisa. Então, para mim, é muito simples pensar dessa maneira. Tudo tem seu tempo. Nele se manifestou de forma assim, muito precoce, né? Mas que isso, como já foi até alertado, pode voltar, e eu diria que certamente vai voltar, porque tem uma utilidade, mas voltará quando ele tiver esse discernimento, quando ele tiver a sua opinião formada, quando ele tiver esclarecimento, percebe? É como dizer assim, peraí, e podemos ter uma criança num trabalho mediúnico para o espírito se comunicar através dele, né? Exercer a psicofonia? Olha, primeiro tem o aspecto legal, né? A criança tem que estar acompanhada dos pais, é o primeiro ponto, né? E segundo, que já pensou uma conversa de um espírito ameaçador e tudo, né? Falando duro, a criança ainda está se desenvolvendo, né? Então, não pode. Tem a questão também que se fala do fluido do espírito, né? Tudo, e a criança ainda não tem a constituição física formada, tudo. Então, realmente, tudo no seu tempo. Então, nesse caso específico que está falando, fique tranquila. Se você teve como suprimir isso, é para o bem dele, para o bem-estar dele e das pessoas ao redor dele.
seja a família, seja na escola, seja brincando com os amiguinhos, né? Então, tudo no seu tempo. Então, tá certinho isso aí. Tá? Não vejo nada de errado, não. Se foi possível aplacar, né, ou atenuar esse dom dele, né, por agora. Ele tem a vida inteira pela frente. Vamos aguardar, né, Luísa? Cenas dos próximos capítulos. Mas olha, como a mãe, como você, pai, como seu esposo, sabe, uma família bem estruturada, só pode dar boa coisa, sabe? Conhecimento, respeito, tudo. Se a família não é estruturada ou a ignorância sobre isso é total, o prejudicado maior seria ele. Podia ir para o manicômio, podia ir para o psiquiatra, podia viver à custa de remédio. Se você vê a história daquele Júlio Carvalho, que ele escreve cartas, né, consoladoras, se você procurar na internet, você vai achar lá tal. E ele deu uma palestra para a gente, ele contou a vida dele. Ele era criança, ele vivia à base de cardenal. As pessoas não tinham... Ele confundia. Ele não sabia o que era espírito e o que era encarnado. Com o tempo, ele percebeu que ele não conseguia enxergar o pé do espírito. De encarnado, ele conseguia. Era o que diferenciava. Imagina como era. E ele era criança. Ele não sabia nada disso. Ele era assim, uma abominação junto às pessoas. Então, quando ele deixou de tomar o remédio, ele jogava fora o remédio. E os pais continuavam comprando. Depois, quando souberam, ficaram bravos com ele. Pô, mas pelo menos podia ter falado, ele parava de gastar dinheiro, né? Mas ele vivia a custa de remédio. E quando o remédio não era o remédio era o conhecimento, né? Você imagina como deve ter sido difícil para ele. Eu não o conheço, mas eu vou procurar. Procura nas duas casas, nós temos a gravação desse Júlio Carvalho, uma live que ele deu para a gente, né, sobre cartas, eu não me lembro o título, acho que é Cartas Consoladoras, né, ou Psicografia, alguma coisa assim. Bom, eu não sei se tem mais algum comentário, alguma coisa. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Fica à vontade. Senão eu ia passar para o outro assunto lá que eu prometi para vocês que eu falaria a respeito. Não? Eu iniciei naquela semana e voltaria nessa agora. Bom, muito bem. Então eu vou fazer aqui um compartilhamento de tela. Na semana passada, nós falamos a respeito daquele concurso, né, que todos estão vendo, né? Que eu já está compartilhando a tela aí, né? Que aquele instituto do estudo da consciência, aqui de Las Vegas, ele deu um prêmio muito elevado, né, para que pudesse pessoas se manifestarem a respeito, trazer provas disso e tal. Então, olha só, saiu a lista, não saiu o trabalho, os trabalhos não saíram ainda, e aqui está relacionado todo mundo, desde o primeiro prêmio, segundo prêmio, terceiro prêmio, os prêmios adicionais, e depois eles acabaram dando até prêmio honorífico, não, uns prêmios adicionais que eles deram para outras pessoas aí. Então, era aquele inicial de 500 mil, 300 mil e 150 mil dólares, depois outros 11 de 50 mil, e acabaram instituindo depois para mais outros tantos, lá de 20 mil dólares, né? Talvez os trabalhos estivessem assim, bons do ponto de vista deles. Uma coisa que chamou a atenção, até inclusive a Ana Paula e eu, a gente falou um pouquinho a respeito, porque estamos no escuro, né? Então, não sabemos o trabalho, mas dá para saber sobre algumas pessoas aí. Olha só, tem muitos PhDs, tem médicos,
Então, olha só, são pessoas esclarecidas, aparentemente, né? Porque para chegar nesse ponto se estudou muito e tal, e não está assim preocupado em cair no ridículo, né? Que é o natural, né? Então, olha só, tem algumas pessoas aí que não tem título nada, mas chamaram a atenção, né? E tem de vários lugares do mundo. O que a gente estava comentando, né? A Ana Paula e eu, ela buscou o histórico de alguns, dá até para você falar, viu, Ana Paula, se você quiser, mas é assim, a gente não entendeu direito, porque baseado no histórico das pessoas, dos livros que escreveram, da atividade que eles têm, não tem uma tendência ou não demonstra ser nada relacionado com mediunidade. E para que a gente tenha essa consciência, para que a gente tenha esse conhecimento, os médiuns são indispensáveis para que haja esse conhecimento do mundo espiritual, né? Então, é isso aí. Acho que é importante que a gente, sabe, dá uma satisfação. Em 2 semanas, mais ou menos, eles falam aqui, né, que em 2 semanas eles vão estar aqui embaixo, né? Nas próximas 2 semanas eles vão estar publicando os 29 ensaios, porque são todos esses premiados aí, o total dá 29. Então, a gente vai poder saber do que se trata. E eles são de 25.000 palavras, né? Para que cada um ensaio é limitado a isso aí, né? E eles também estão fazendo umas brochuras, uns volumes, onde eles vão poder mandar para universidades, para hospitais, para instituições religiosas, né? Para poder divulgar isso aí. Porque o que ele quer trazer à baila é a discussão sobre isso, né? Então, é bem intencionado, mas vamos saber depois sobre do que se trata, né? Então, Luiz, posso fazer um comentário? Claro que sim, Ana Paula. Eu tinha sugerido que você fizesse. Então, eu dei só uma olhada no trabalho dos 3 primeiros colocados, né? E são trabalhos de cunho acadêmico mesmo, não é algo, como que eu posso dizer? Não é algo, não é curiosidade, né? São pessoas que estudam isso, não necessariamente estudam a mediunidade, mas estudam essa questão de vários pontos de vista, né? Desde o ponto de vista cultural até o ponto de vista prático, né? Tem o segundo ali, né? Ele vê isso através do ponto de vista da medicina. E eu acho que não é o que você falou, né? Não é nada em relação à mediunidade, não é esse o objetivo. E pelo jeito também não é o objetivo que eles estavam procurando. Eles queriam saber o que as pessoas estão estudando em relação a isso, para criar mesmo essa biblioteca de conhecimento e divulgar esse conhecimento. Mas por isso que eu tinha comentado com você ontem, né? Era uma oportunidade também para os brasileiros que trabalham com isso, né? Que estudam isso, poderem publicar também, né, o seu trabalho e mostrar o seu trabalho. Eu acho que e dá para perceber pela lista, né, que tem bastante gente voltada para a medicina, né, porque MD em inglês é o título, né, das pessoas que são médicos, né. Eles poderiam ter colocado o trabalho também e divulgar. Eu acho que a questão da mediunidade, de novo, né, de novo, a gente não sabe, né, o que literalmente eles escreveram nesses artigos, né, nesses ensaios, né? Então, tem que esperar mesmo para publicar, mas eu acho que é um primeiro passo já, né? Então, é um primeiro passo. Agora, o segundo passo é, é, é ir mais a fundo, né, nesse conhecimento. Então, talvez estimular, né, nós que somos brasileiros, divulgar isso para as associações que estão no Brasil, como a AME e outras associações de estudos na área da mediunidade e na área do espiritismo, para que eles possam colocar o trabalho deles ali, né? Que apesar de você ter levado os livros do Kardec, né, que você tinha mencionado na semana passada,
Eu acho que o que eles estão procurando é pessoas que estão vivas agora e estão estudando, e estão realmente publicando, e estão escrevendo sobre isso. Então, pegar, por exemplo, tem aquele médico, esqueci o nome dele, que veio várias vezes fazer palestra, que ele estuda sobre as obras do André Luiz, que ele é da AME. O Décio Iandoli. Então, estimulá-los a enviar os trabalhos, né? Sim. Porque precisa dessa notoriedade, né? Eu acho importante divulgar nesse sentido, né? Agora, se vai para frente ou não... Exatamente. É a segunda tentativa que ele faz de provocar isso. A primeira foi quando ele buscou estabelecer uma cadeira aqui na UNLV, né, a Universidade de Nevada, aqui em Las Vegas, e que ele, que com o passar do tempo se dissolveu, acabou, hoje não tem mais isso. Depois essa tentativa foi através da premiação, e isso chamou atenção, está chamando atenção. Talvez realmente seja o que precisa, porque o dinheiro fala alto, né? Olha o volume de, né, de dinheiro que está envolvido aí, realmente é bastante grande, chamou atenção, né? E tomara que, como você falou, que vá adiante, porque as coisas são realmente tudo no seu tempo. Eu aprendi na doutrina espírita, assim, que para que as coisas acontecessem, tinha que ter um preparo anterior. Então, a gente pega, sei lá, Moisés, depois vem Jesus, a doutrina espírita, tem uma sequência. Se você pega qualquer, assim, trabalho intelectual, uma invenção, que seja, aí a gente nota como ela vai evoluindo. Pegamos aí o telefone, né? Como ele evoluiu de fixo para celular, de celular virou hoje um verdadeiro computador nas nossas mãos, né? Esse smartphone. Então, mas assim, tudo é um processo, não tem nada que venha. Então, isso pode ser parte de um processo. É mais um passo. E esse segundo, que está aí no segundo lugar, que é esse Holandês, né? Lumel, eu não sei como fala o sobrenome dele. Esse é holandês, né? Ele é um holandês e ele é um cardiologista, ele é formado numa universidade até, vamos dizer assim, dura da Holanda. E quando a gente fala isso, é que a universidade é bem assim, né? Bem sistemática, né? No estudo, etc. E ele pesquisa sobre a questão da consciência, onde mora a consciência no ser humano. E isso é muito interessante, porque a discussão toda, né, e muito do que se fala, e vem com o estudo que você estava falando hoje, da movimentação dos objetos, né, muito se fala que a mente é que produz tudo isso, ou seja, o meu cérebro, esse órgão aqui de 1,5 kg, é que produz tudo isso, produz a minha própria consciência, produz quem eu sou, tá? Como o meu estômago digere a comida que eu como. Então, quer dizer, esse é do ponto de vista material, né? Vamos dizer assim. Sim. Quando a gente estuda a consciência, é onde que mora essa consciência, né? Então, daí parte-se do princípio de que, olha, tem alguma coisa comandando essa carne esponjosa, esse cérebro, né? E essa é a pesquisa dele. E talvez esse seja o grande passo, porque a hora que isso for realmente desvendado, vamos dizer assim, né, estudado nos seus pormenores, não é que a gente vai precisar provar a mediunidade. É que aí a gente consegue entender que existe um espírito. Então, veja que às vezes a gente como espírita, a gente quer mostrar a mediunidade, mas talvez o segredo da coisa não esteja na demonstração da mediunidade, mas sim na prova de que esse cérebro não é capaz de me controlar. Eu não sou uma obra de uma carne esponjosa. Eu me recuso a acreditar nisso. E isso que me irrita com os neurocientistas. Eu me recuso a acreditar que eu, Ana Paula, sou fruto de balanços químicos no meu cérebro. É interessante, viu, Ana Paula, você falando isso, me
me lembra o que nós estudamos hoje. É como se as pessoas acreditavam que a mesa tinha consciência. E não é a mesa. É algo, seria essa consciência, né, por trás da mesa. Então, realmente, não dá para aceitar que o cérebro seja aquilo que nos forma, né? Porque senão seria acreditar isso. A mesa, ou seja, o material, o cérebro, faz com que nós sejamos o que somos, né? Não tem uma lógica. Tem que ter uma consciência por trás desse cérebro, né? E para manter esse argumento, eles ainda vão mais além, né? Eles falam que o objeto, na verdade, não se movimentou, somos nós que estamos enxergando o objeto se movimentar. Então, veja que para justificar as coisas ainda vai mais além. Não, isso de você falar que talvez provar a mediunidade, demonstrar a mediunidade, né? Mostrar o valor que ela tem para esse tipo de manifestação, de conhecimento e tudo, realmente talvez não seja o principal, porque ela é uma ferramenta. Né? Uhum. Tanto que nós estamos sempre aprendendo Kardec. O espírito é que tem o valor do que ele colocou no livro, da mensagem que ele deu, daquilo que ele fez, e não o médium. O médium é o intermediário, o próprio nome. É o veículo, né? Veículo, é um instrumento, é a ferramenta, é a caneta na mão do espírito, né? E assim, a gente tem que lembrar que o argumento de que a mediunidade não passa, que nem você tinha falado, né, do caso da histeria, né? Hoje eles dizem que é uma parte de um delírio que o cérebro tem, né? Você pode, porque o cérebro é capaz de criar vozes, né? Então são vozes que o seu cérebro criou e não necessariamente vozes de uma outra, né, de um outro espírito conversando com você. Então, esse argumento, ele ainda é muito forte. Então, o ponto não é tentar desprovar esse argumento, mas provar que a consciência não mora, ela não é fruto, né, do cérebro, ela não mora no cérebro, ela não é uma criação do cérebro, né? Que a consciência, na verdade, o meu eu, né, ele comanda o meu cérebro, então ele está fora de mim. Né? Então, eu acho que esse também seria a lógica, né? Que nem o Kardec ele usou muito de lógica, né? Você falando isso aí, eu me lembrei eu estava comentando com um médico, né, que é da família, né, e é materialista, e eu falei, poxa, de novo eu visitei lá o museu de Van Gogh, né, porque eu adoro, né, a pintura, a obra dele e tal, e ele falou assim, sabe que tem gente que acha que, né, estudiosos acham que ele tomou tanto remédio que aquilo afetou a percepção dele, então ele enxergava aquelas cores que ninguém enxergava, né, então poxa vida, pois tirou de Van Gogh toda aquela, né, o valor dele como artista. Falou que foi um erro, quer dizer, era um erro de interpretação. Não sei, pode até ser, mas eu prefiro pensar mas isso é o que me irrita nos neurocientistas. Eles querem explicar tudo através de mecanismos químicos do cérebro ou de intervenções químicas no cérebro, como se a personalidade da pessoa não existisse. E isso me tira um pouco do sério, mas, enfim, é a forma de enxergar, né? Tem uma coisa que mudando só um pouquinho de assunto, que é o que a Daniele tinha comentado do filho dela, e dessa questão da mediunidade, a gente estava falando do cérebro, né? Eu acho que a mediunidade, ela precisa ser controlada não só na infância, mas também em função do médium, exatamente por conta da moralidade, né? Como que você vai estimular uma criança a ser médium se ela ainda não adquiriu a moralidade suficiente para controlar essa mediunidade, que era o que você tinha mencionado também no estudo de hoje? E aonde que mora... Exatamente. E aonde que mora a nossa moralidade, se não na nossa consciência? Você vê que o estudo, ele é engraçado, né? Porque ele vai juntando as coisas, a gente vai juntando tudo. Então, onde que ele mora? Não pode... Como que o cérebro pode criar moralidade? Então, realmente está tudo no espírito, mas demanda estudo, né?
Mas vamos ver, vamos torcer para que esse trabalho que foi feito, essa premiação, tudo chame atenção e realmente agora tenha pessoas, sabe, que possam dar continuidade. Como você falou, tomara que vá adiante. Mas parte do processo. Então com certeza vai ficar, já tem uma tatuagem, já foi, sabe, já tá marcado, né? Mas aí eu faço um coro aqui, Luiz, você que tem mais contato com as pessoas aqui no Brasil, de na próxima vez que ele divulgar, né, fizer uma chamada de trabalhos, para você divulgar com as pessoas aqui, para que eles possam também submeter o trabalho deles e para que a gente possa ser conhecido, porque basicamente só tem europeu e americano na lista, né? Então, eu acho, e a gente tem um corpo de pessoas que estudam, né, isso, não só voltado para o espiritismo, né? E tem uma contribuição muito forte, né? E que poderia estar participando disso também. Bem lembrado. Vamos esperar uma próxima aí, mas pode ter certeza que a gente, de alguma maneira, está atento a que isso possa ser aproveitado, né? Então, o fato de mandar livros e tudo tinha dois aspectos. O primeiro era realmente municiar, né, enriquecer essa biblioteca com o espiritismo e também estabelecer algum tipo de contato, né, sabe? Tem alguém lá que está mandando, vamos ver o interesse dele, vamos ver o que, enfim. E aí sim fazer uma ponte com aqueles que possam fazer algum tipo de estudo, que isso a gente acha que tem possibilidade, através da AME, sempre. Quando eu conversei com um grupo de curas espirituais, eu falei, olha, a condição para que faça um trabalho assim é envolver a AME, né? Então, e eles realmente concordaram com isso. Mas é isso, olha, chegamos ao final da nossa reunião e não podemos passar mais. E alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu posso fazer, Luiz. Estão me ouvindo? Sim, posso, por favor. Então vamos lá, mais uma vez, ao final de mais um estudo. Vamos fechar os nossos olhos, continuar com os nossos pensamentos elevados e agradecer por mais um dia de estudo, de esclarecimento, onde podemos, aos poucos, ir nos munindo de conhecimento necessário para a compreensão dessa filosofia tão bonita e os ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos traz. Agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, agradecendo o dia tão especial de hoje, onde começamos uma nova fase dentro deste estudo, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, juntos, unidos, estudando e trabalhando e divulgando essa doutrina. E assim pedindo sempre, humildemente, para que os nossos amigos espirituais, os trabalhadores do Cristo, que se encontram em todas as partes do globo, estejam neste momento velando, ajudando, incentivando, protegendo todas as mentes necessitadas de todas as ordens. Que Jesus, em sua eterna misericórdia, derrame sobre nós a sua paz, a sua bondade, a sua sabedoria, para que assim possamos continuar. E assim pedimos também para o nosso grupo, pelos mentores deste trabalho, por todos nós, familiares e amigos. Que Jesus nos abençoe para que possamos estar aqui novamente na próxima semana e que tenhamos todos uma noite abençoada. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado Boa noite a todos. a todos. Boa noite.